investigação e pergunta de facto o que é o cancro, será uma massa degenerada de células, o que é arte, será uma mera representação ou reprodução da realidade, e atenção que eu discordo de tudo o que eu ia dizer. O que é ciência social, neste caso o que é a antropologia, é um modo de explicar fenómenos sociais, corporais, ou é uma intervenção, um instrumento também que pode ser usado para mudar a realidade. Então, na primeira parte da minha investigação, que acabou por ser publicada, chamada Tinta Mariposa e a Metástase, a arte como experiência, conhecimento e ação sobre o cancro da mama, eu na altura estávamos em 2005, quando eu comecei este trabalho, e os projetos que existiam na internet quase todos eram sobre o cancro da mama, portanto ajudou-me a delimitar no campo de trabalho. E não eram muitos, estamos a falar de cerca, quando dizemos que se pudessem ser denominados como arte, ou que os artistas apresentam os seus projetos como arte, eram cerca de entre 20 a 30 projetos. Eu trabalhei 24 deles, em fotografia, pintura, escultura, desenho, colagem, todos eles sobre então o cancro da mama, e na altura compreendi que no campo teria de facto de ser a internet, pela distância destes países, estávamos a falar essencialmente dos Estados Unidos e de alguns países europeus, poucos, Portugal não havia nenhum projeto, eu acabei então por dedicar a minha atenção a estes 24. O que é que me interessava como antropóloga, no fundo? Pessoas com nome, com rosto, com uma voz, com uma história para contar, aquilo que nós chamamos os entendimentos émicos, ou seja, os conhecimentos que partem das próprias resistentes e pacientes, aquilo que dizem sobre as suas doenças, em fundo a sua agência, ou seja, as suas ações com efeito sobre a realidade e aquilo que pretendiam, mostrando-nos estes projetos e estas narrativas. E eu, na altura, acabei por me focar, como o título indica, naquilo que é o caráter ontológico, epistemológico e performativo da arte. Ou seja, se eu acrescentei algo de inovador aos estudos da arte, não foi com certeza dizer que ela é um conhecimento e uma forma de ação, porque penso que isso já é um truísmo, foi dizer que a arte não é uma reprodução ou uma representação do cancro, ou simplesmente a representação que vem a seguir é simplesmente um pedaço de cancro, ou seja, uma parte da forma como ele é vivido, compreendido e gerido por estas mulheres. Neste sentido, uma coisa começa a outra capa, quer dizer, não há fronteira. Portanto, é um pedaço de experiência, é um pedaço de cancro. Avançando então para as primeiras, para o tecido cicatrizado, as estruturas entre a pele e a tela, eu acabei por compreender, e aqui estamos a falar do tal caráter ontológico da arte, que estas narrativas começavam por servir individualmente para construir sentido e controle sobre a doença, sobre os desregramentos que a mesma provoca sobre a vida. Para contar uma história com princípio, com meio, mas com fim. Fechar a história, no fundo, fechar o cancro que aconteceu no corpo. Depois, reparei também que muitos destes projetos serviam para replicar experiências no corpo dos outros. O que é que eu quero dizer com isto? Servindo para tirar, de facto, a doença debaixo da pele e torná-la visível. Quando ela entra em contato com os nossos próprios corpos, ao observarmos estas esculturas, estas pinturas, estes desenhos, nós conseguimos ter réplicas. Não estou a dizer que é a mesma experiência que estas mulheres vivem, seria impossível, mas temos réplicas desta experiência e nós também sentimos parte daquilo que elas viveram. E entendemos também parte das suas doenças, aquilo que elas sentem e pensam sobre o seu cancro passa por nós. Nós conseguimos carregar réplicas destas experiências. A intenção é, de facto, que a experiência seja partilhada com os outros. Construir também sentido em quem vê, em quem lê as legendas destes projetos. Passando para a matéria objetiva, o corpo, a câmara e a revelação do negativo. O que é que eu quis fazer com este capítulo? Na altura eu reparei que a fotografia predomina quantitativamente sobre todo o tipo de artes plásticas e visuais. Talvez, em altura, acabei por compreender pela celeridade como se apanha a experiência de uma câmara fotográfica, mas também pela facilidade como uma câmara entra num hospital, sem termos de levar pincéis, tintas e cavaletes. Quer dizer, ela vai e capta aquilo que às vezes desenrola ali no espaço de minutos ou horas depois de uma cirurgia ou sair da cirurgia e, de facto, usar-se a câmara para se fotografar o próprio corpo. E isso cativa muitas destas artistas a usarem este meio para produzir as suas narrativas. Depois a intenção cá por trás destes projetos, porque eles ao chegarem a público, a intenção é desmontar aquilo que nós entendemos como a normalidade, porque a fotografia introduz no espaço público e, aos nossos olhos, uma normalidade que é feita de corpos assimétricos, desnivelados, cicatrizados, reconstruídos, calvos, e todos eles fortes, ou seja, desmonta a nossa noção do que é um corpo doente ou enfraquecido. Eu costumo dizer que um corpo forte
é aquilo que resiste a tudo, à doença, ao tratamento e até à morte. Não é para rimar, mas no fundo rima. Então a fotografia tem este impacto brutal na forma como entendemos o corpo da mulher, ou o lado feminino, eu gosto de colocar isto entre aspas, porque femininos todos temos, mulheres e homens. Passando para pincéis e bisturis, cortes e misturas entre arte e biomedicina, eu reparei que também muitos destes projetos havia um encontro entre aquilo que são as práticas artísticas, o conhecimento biomédico, porque a experiência está a ser vivida muito nos hospitais, no contacto com os seus agentes, com as suas substâncias, com as suas materialidades. E o que estas artistas nos mostram é uma coisa muito, muito interessante. E eu aqui estou só a trazer pequenos certos das imagens que na altura trabalhei, que foram umas 150 imagens. Mas o que elas nos mostram é que, enquanto a biomedicina olha para corpos e para partes do corpo para explicar a doença, estas artistas invertem a posição das coisas e olham para o hospital e para as suas personagens e para os seus espaços, objetos e substâncias para mostrar que tudo isto é a realidade oncológica. Isto também são as coisas que fazem o cancro. Portanto, o que é que seria o cancro vivido por nós sem o tratamento em hospital, sem o contacto com enfermeiros, com médicas, com cirurgiões? Portanto, esta ideia há uma inversão do olhar, 180 graus, e mostra-se o hospital como parte integrante daquilo que é a doença oncológica. Outra coisa interessante é que alguns destes projetos são de facto denúncias corrosivas, algumas sobre os efeitos secundários de tratamentos, portanto, são projetos reivindicativos, no sentido de se avançar com tratamentos menos agressivos, não só a nível da amputação da mama, mas da própria quimioterapia, tudo o que ela produz a seguir, e da radiação, da forma como queima pele e corpo, e todos os efeitos secundários que podem vir dela, mas muitos deles são de facto produtos híbridos, mistura. Se tentar usar os conhecimentos incorporados de quem vive a experiência do cancro, os conhecimentos biomédicos que se adquirem também no espaço hospitalar e os conhecimentos artísticos ou as práticas artísticas. Portanto, há uma mistura híbrida muito interessante e que depois me vai a mim influenciar mais para a frente após o doutoramento, e esta ideia ficou comigo desde essa altura, que é a possibilidade de unir diferentes práticas e saberes para agir sobre a doença oncológica. Porquê? Porque a câmara ou o pincel e o cavalete estão a agir sobre o corpo, sobre aquilo que se pensa e sente sobre o cancro, ao mesmo tempo que a quimioterapia, que a radiação, que a cirurgia. Portanto, esta ideia ficou-me. Passando depois para a exposição corrosiva, que está muito ligada à parte da fotografia, o impacto entre a pele e o mundo, é que quando a arte chega à rua e ao espaço público, muitas vezes em exposição coletiva, em revistas, catálogos, em galerias, páginas da internet, há uma intenção que está subjacente. Aquilo que eram os sentidos individuais ou os objetivos individuais de cada mulher, de repente, estão inseridos numa agenda coletiva. E normalmente estas exposições, e muitas delas começaram a aparecer entre o século XX e XXI, na transição de século e de milénio, havia uma intenção de desmontar a ideia que o cancro era uma coisa que acontecia espontaneamente no corpo e dizer que ele acontece socialmente, que é produzido socialmente por questões ambientais, políticas. Portanto, aquela ideia de que ele não acontece no corpo, ele é produzido sobre ele, na interface, no fundo, que liga pelo mundo, e daí o título que está neste capítulo. A ideia também é utilizar os sentidos e a carga experiencial que estas imagens têm para intervir sobre a sociedade. Porque a ideia aqui é captarmos, é mobilizarmos como comunidade, pessoas que veem e leem, para no fundo todos termos vontade de reivindicar alguma coisa. Portanto, influencia-se a forma como vemos o cancro, vê-lo de facto como um acontecimento ou um evento social produzido socialmente, e a ideia de que todos nós participamos nesta feitura da coisa maligna, e a ideia é reivindicar algo que sirva de facto para uma ação preventiva e não curativa. Isto eram as ideias base que, quando lemos legendas, textos explicativos e os catálogos destas exposições coletivas, porque depois acabei por adquirir os catálogos das poucas exposições coletivas que existiam, era esta ideia que passava. Uma arte reivindicativa que quer transformar a realidade e quer transformar os nossos olhos, os nossos olhares e a forma como pensamos, não só a doença, mas a própria arte, aquilo que podemos fazer com ela como ferramenta. No último capítulo, para que é que a arte serve quando as mulheres, por exemplo, se confrontam com a metastização de um cancro e sabendo que têm a morte calendarizada? A arte serve para o quê? Eu dizia, por exemplo, no caso da Kirsty, que está ali ao lado, que acabou por se tornar minha amiga através de comunicação online, às vezes a arte é a única coisa que resta.
Porque quando os antieméticos falham, aquilo que não permite um enjoo, quando os analgésicos falham, aquilo que tenta estagnar a dor, quando o corpo começa a ceder, a arte continua a agir. Eu lembro que uma vez criei uma grande discussão quando disse isto num congresso de estudos da ciência e tecnologia, porque ficava muito ofendido, porque eu estava a ofender a ciência. Não estou a ofender nada à ciência. A ciência ainda tem muito que avançar para conseguir lidar com a dor e com todos os problemas que advêm do cancro e do próprio tratamento. Portanto, já tínhamos falado disso, nos efeitos secundários. O que eu digo é que, obviamente, nos últimos dias de vida as mulheres também já não estão a pintar nem a fotografar. Estão a sofrer e a doer normalmente numa cama ou num sofá. A questão é a arte, o que é que ela faz depois da morte. Porque a ideia é que os traços destas mulheres, as suas pinceladas, as suas imagens, as suas assinaturas, a sua ação e até as histórias de cancro e pedaços de cancro, porque lembram-se que eu disse que a arte tem pedaços de cancro, continuam connosco. Porque muitas destas páginas continuam ativas, estas imagens continuam a existir, continuam a criar réplicas nos nossos corpos destas experiências, daquilo que foi sentido e pensado e narrativizado por estas mulheres. Portanto, continua a tê-las cá num outro formato. Eu diria que estas mulheres continuam cá e as suas experiências e histórias continuam cá num outro formato, quiçá até mais durável, porque estamos a falar de objetos materializados, sobre papel, escultura, etc. Portanto, elas estão num outro formato. A arte consegue isto. Onde a biomedicina, de facto, não chega, não é? Porque a partir de um certo momento não há como salvar estes corpos da metástase, porque ainda não há solução para o cancro metastático, para os cancros avançados. Na altura, quando eu estava a passar pelo doutoramento, o crescimento destes projetos foi exponencial. Eu lembro-me que dos 20, 30 projetos de arte eram centenas. E aí também já incluía projetos de homens, etc. Só que o meu foco aquilo onde eu me queria centrar continuavam a ser as mulheres e as suas experiências, mas eu achei que podia alargar o campo pela multiplicação, de facto, por imitação, por inspiração destes projetos no espaço da internet, é que devia alargar às outras doenças oncológicas. Mas a minha intenção foi passar do objeto ao projeto arte, porque os outros objetos que eram mostrados dentro da própria arte, nas fotografias, nos desenhos, na pintura, porque como alguém desde a antropologia sensorial, por cultura material e pelos objetos simples da cultura material e pelos objetos de museus, de galerias, que tinham objetos a partir destes projetos. E o que é que poderíamos saber sobre o cancro a partir da cultura material, dos objetos de cultura material, dos objetos hospitalares, dos objetos pessoais que as mulheres levam para o hospital, dos objetos pessoais que usam para resistir à doença, e o que é que podemos saber sobre a doença oncológica e sobre o cancro em geral, olhando. E aqui a arte passa a não ser o objeto de estudo, mas passa a ser o terreno onde eu analiso esses objetos e materialidade. O que é que podíamos descobrir sobre a doença oncológica? Na altura eu senti outra coisa. Eu sou letrista também de duas bandas e a escrita criativa dava-me uma liberdade que eu não encontrava na ciência social, na antropologia, na sociologia. Tem uma linguagem fechada que muitas vezes nos aperta naquela tal maldita página em branco e que acontece de facto. Ou acontecia, muitas vezes, e eu achei que precisava de outras palavras, de outra linguagem para falar destas mulheres. Porquê? Porque na altura em que o primeiro livro foi publicado e chega às mãos da minha mãe, que na altura já tinha mais de 70 anos, e que tinha passado por uma experiência de cancro e que queria ler aquele livro, chegava àquelas palavras da reconstrução ontológica, da liminaridade. Ela não fazia ideia do que é que eu estava a falar. Eu queria que o meu texto pudesse ser lido por qualquer pessoa, aos 9 aos 99, de qualquer área profissional. Então, o que eu fiz? Eu fiz a minha tese de doutoramento em escrita criativa, sem nenhum jornal da ciência social, da antropologia ou da sociologia, e escrevi sobre cada imagem quase como se fosse uma espécie de poema. Um pequeno texto sobre cada imagem, onde eu tento também imaginar aquilo que está para lá da margem da fotografia. Eu também precisava de outras palavras, não só no sentido de usar a escrita criativa para facilitar o meu trabalho sobre estas imagens, porque eu acho que é necessário sentir, ou seja, carregar as minhas próprias emoções para dentro da minha escrita para poder falar destas mulheres e destas experiências, e da dureza e das vitórias que elas carregavam. E precisava de outras palavras. Outras palavras porque eu acabei por dizer que o cancro era uma doença modular, que também é feita de objetos, portanto, que estão encastrados nesta experiência. Portanto, aquela ideia de que, e porque é que eu digo encastrados, se pensarmos, por exemplo, num frigorífico ou num forno encastrável, o que é que acontece?
é que o invólucro que recebe o forno, eles completam-se mutuamente, ou seja, eles são inteiros só nessa união, tal como os objetos é comum. Eu costumo dizer, nestas apresentações, para fazer explicar, se esta sala fosse toda branca, sem objeto absolutamente nenhum, a nossa experiência deste momento seria completamente diferente, as memórias que levaríamos seriam também diferentes. Portanto, aquilo que sentimos e pensamos, aquilo que levamos e fica como experiência e saber incorporado seria radicalmente diferente. E a nossa interação seria diferente, sem tecnologias, sem aquilo que nos cerca. Tudo o que nós temos aqui, do que vestimos ao que tocamos e usamos, faz a nossa experiência deste lugar. E é nesse sentido que os objetos, e agora mais uma vez, que eu digo que os objetos são partes de campo. Depois, para criar o meu próprio conceito e a minha própria teoria, para criar uma espécie de ontologia e epistemologia diferente, e aqui estou a usar os palavrões da ciência social, eu acabei por dizer, ou criar o conceito da terceira metade das coisas e do conhecimento, para explicar esta união entre objetos e experiências. E o que é isto da terceira metade, que parece ser algo muito errado de dizer, porque metade são só duas, ou metade é a linha que fica a meio de uma folha dobrada. O que é uma terceira metade? Precisamente porque eu digo que não há uma separação entre as coisas do mundo e aquilo que nós somos, enquanto ser com uma carga experiencial total, em que tudo está, no fundo, a fazê-la e a produzi-la, é que não há aquilo que os nossos olhos e palavras separam, tinha que ser unido de outra maneira. E daí eu dizer que há uma terceira metade, onde há uma terceira metade que se desdobra para fora de mim e que se desdobra para fora dos meus objetos ou dos objetos que eu uso, e é onde nós somos unidos e não nos separamos. É esta continuidade das coisas. Depois, mais tarde, vamos falar da segunda parte deste conceito, que é a terceira parte do conhecimento, que eu não uso aqui, só uso na terceira parte e no pós-doutoramento, porque eu digo que para compreender esta outra ontologia, de vermos esta ligação entre as coisas, temos de a imaginar. Ou melhor, que ela de facto não se vê, tem de ser imaginada, mas não é imaginária, porque, como eu costumo dizer, a nossa experiência deste lugar de facto carrega os objetos que estão à nossa volta. Nós sentimos essa ligação, mas não a vemos. Portanto, ela tem de ser imaginada. E tem de ser imaginada pelos processos de uma outra tipo de ciência social, que é feita e sentida com todas as partes do corpo, que não utiliza só a razão, mas, ou melhor, utiliza uma razão que também é sentida e sabida em todas as partes do corpo, com sensações, com emoções, com imaginação, com criatividade. E essa é a tal terceira metade do conhecimento, onde podemos unir a arte, podemos unir a antropologia, podemos unir a ficção, a imaginação, para produzir um outro tipo de saber que pode ser mais alargado, ou pelo menos atingir uma maior parcela da realidade. Depois eu vou explicar isso no pós-doutoramento, relativamente ao pós-doutoramento. Agora, voltando aqui à questão dos objetos, e porque é que eu digo que eles são partes do cancro ou pedaços do cancro, e aqui eu digo diagnosticar e fazer tumores malignos com objetos e pedaços do corpo. E o que é que eu explorei neste capítulo? A ideia de que um tumor, vamos dizer, um tumor maligno, ou aquilo que é uma massa degenerada de células no corpo, enquanto experiência, enquanto soma experiencial, é muito mais do que isso. Aliás, essa parcela é muito maior do que a parte das células degeneradas ou da massa tumoral. E o que eu digo logo é que, mesmo para a biomedicina, para definir aquilo que é um tumor, dar-lhe esse apelido maligno e dizer que ele de facto é maligno e que é um sarcoma ou um linfoma, ou seja o que for, ele precisa do contacto entre o corpo e uma série de objetos hospitalares. E aqui podemos pensar logo desde a cadeira da sala de espera, que já está a produzir a experiência daquilo que é a transição oncológica, porque é onde se produzem os primeiros medos, as primeiras ansiedades, mas também as primeiras partilhas da pessoa que se leva para a cadeira ao lado e com quem se conversa e com quem se partilham esses medos e essas ansiedades, mas também as alegrias que vão acontecendo ao longo do processo e as vitórias. A própria experiência da doença oncológica começa nas cadeiras da sala de espera, passando depois pelas agulhas das biópsias, pelas máquinas de imagiologia, desde a mamografia, a tomografia, todos estes objetos fazem as experiências iniciais daquilo que é a doença oncológica enquanto soma experiencial. Não é só, de facto, aquela massa degenerada ou aqueles primeiros sintomas que se sentem, se é que se sentiram. Portanto, tudo isto faz o cancro. A própria folha do relatório faz a experiência, um dos impactos mais brutais na experiência. A folha do relatório produz o quê? A angústia inicial, o terror de se ter a doença, de se ter de contar à família, de se ter de levar pela primeira vez, de facto, um cancro dentro do corpo. Portanto, as folhas dos relatórios fazem isto. Estas maternidades produzem estas experiências. Passando depois para a cirurgia. Objetos e materiais que remendam tecidos e desdobram cancros, os alinhados da pele, neste caso eu dei nesse título. O que é que eu aqui queria dizer? Por exemplo, se pensarmos na cirurgia, temos de dizer, ok, os objetos da cirurgia que fazem é remover o cancro então dentro do corpo. A ideia é essa, é fazer uma excisão
seja do próprio tumor maligno ou do órgão onde ele se insere. Quando se tira uma mama, tira-se a mama toda. Eu costumo dizer que não, só mesmo a tumorectomia é que é tirar o câncer. A mastectomia não é tirar o câncer, é tirar a mama, porque não se consegue intervir por vezes sobre o resto. Mais uma vez eu digo, sim, os objetos assistivos fazem uma excisão do cancro, mas eles alargam a tal soma experiencial, aquilo que está para lá só da tal massa tumoral de células degeneradas e tecidos malignos, se chamemos assim. Elas alargam a soma experiencial do cancro em quê? Se pensarmos que as mulheres estão num processo de adormecimento sob anestesia, quando elas acordam desse processo, tudo o que está descrito no seu corpo são os resíduos e os restos e os traços dos tais objetos que são usados sobre o corpo. Os instrumentos cirúrgicos, os pensos que ficam, os drenos, as suturas, os agrafos, tudo isso cria novas experiências de dor, de náusea, ou de dependência dos outros. Portanto, todas estas experiências fazem parte da carga experiencial daquilo que é a doença oncológica. O estar na cama, no recobro, todos estes objetos fazem aquilo que é a doença oncológica. Não há uma separação entre nós e os objetos do mundo. O que é que o cancro seria sem os instrumentos de cirurgia, sem os drenos, sem as suturas? Isto falando, por exemplo, imaginando aqui a questão da mastectomia, que é muito presente nesta imagem, e do próprio dreno. Passando para a quimio e para a radiação. Objetos e peças que enchem e esvaziam recantos e recortes do corpo e tratamento. Mais uma vez, eu diria que sem determinado tipo de objetos era impossível sequer fazer quimioterapia e radiação, porque precisamos de seringas, precisamos de tubos, precisamos de bombas infusoras, precisamos do acelerador linear. Todas estas materialidades estão a produzir algumas das experiências mais características daquilo que entendemos como cancro. Basta pensar na questão da alopecia, provocada pela quimioterapia, nos enjoos e vômitos, na pele queimada e levantada e na dor que tudo isso provoca. As sensações de frio constante, quer dizer, o ir para casa e prolongar-se um enjoo durante dias a fio, não se poder comer, tudo isto é a carga experiencial provocada por estes objetos sem os quais estas substâncias e energias não chegariam ao corpo destas mulheres. O que é de facto o cancro sem acesso a estes objetos e a estes tratamentos, que são de facto, que saem destas peças e destas materialidades. Os objetos fazem de facto as experiências mais características daquilo que vemos como cancro e que sentimos como cancro. Uma coisa que também me interessou neste processo da quimio e da radiação são os objetos que as próprias mulheres introduzem na doença oncológica. E aqui falamos em tudo quanto é lenços, cabeleiras, chapéus, mas também as máquinas de barbear e as lâminas de cortar cabelo e a forma como se transformam essas tesouras, essas máquinas em objetos de afeto. Muitos destes projetos mostram as mulheres a colocarem estes objetos nas mãos de amigas, de família, de companheiras, de companheiros, para que o cancro não seja o cancro nem a quimioterapia a deitar o cabelo no chão, mas que seja uma escolha partilhada, um momento de afeto. Então estes objetos acabam por se transformar em objetos de afeto usados de facto para escolher quando se deita o cabelo ao chão. Eu achei isso muito interessante. Entre muitos outros objetos que são introduzidos. Relativamente ao espaço de internamento, e eu fiz na altura eu na altura trabalhei 150 projetos, e aqui já com muitos outros países, estamos a falar de uma lista muito grande de países, uma lista internacional enorme, e muitos destes projetos eu depois dividi cada objeto e cada materialidade por pastas, para compreender o que é que se repetia nestas histórias, quais eram os objetos que se repetiam e que de facto eram importantes para estas mulheres, e daí eu podia fazer estas divisões entre os objetos do diagnóstico, da cirurgia, da quimioterapia e da radiação, mas muitos também eram sobre o internamento. Não estamos a falar de um tratamento em particular, mas mostrava-se o espaço do quadrado do quarto no hospital, e usando-se a cama, a cortina, a cadeira e a mesa da cabeceira para demonstrar aquilo que é a experiência do internamento e tudo o que as mulheres introduzem lá. O que eu achava é que há sempre um espaço branqueado que nos é dado, é mesmo uma espécie de quadrado em branco, que tem estes 4 elementos e que tentam, no fundo, arrumar a forma como nós socializamos com as outras pessoas, como nos relacionamos com elas dentro daquele espaço, mas o que eu via é que estas mulheres invertiam tudo isso pela carga material que levavam para dentro dos hospitais. E não estamos só a falar dos chinelos e das camisas de dormir, de tudo o que é levado, que cria laços com o exterior e que leva parte da nossa identidade para dentro do hospital. Normalmente somos despidos dela, porque estamos todas iguais, não é? Com as cabeças despidas, calvas,
com as batas ou com as camisas de dormir, e tudo que estas mulheres levam para o hospital levam uma parte de si para dentro de facto do quadrado do quarto e transformam-no, tornam-no seu, aquele lugar multiplica-se com muitos sentidos e usos. Porque desde fotografias, diários pessoais, depois os típicos objetos de peluche, as flores, a carga daquilo que vem fora e depois a bagagem que é trazida pelas visitas, por todas as ofertas que são trazidas. De facto, cria ali uma multiplicidade de materialidades que eu dizia, eu não diria que suaviza o cancro, são partes mais suaves da doença oncológica, são materialidades mais suaves e que mantêm presentes os outros, aqueles que ficam fora, a família, os amigos, companheiros e companheiras, mantêm-nos presentes mesmo quando a hora de visita acaba. Porque as flores, os objetos de peluche, a fotografia da família estão ali ao lado, quer dizer, estão ao alcance da mão. Portanto, é o que eu digo, não suavizam o cancro, mas dão-lhe partes suavizadas. E agora, voltando atrás, e àquela ideia que me tinha vindo já desde o tempo do mestrado, de que podíamos misturar formas de saber diferentes, podíamos misturar a arte, podíamos mostrar os conhecimentos incorporados, e podíamos até mostrar o que a biomedicina, porque não fazer isso com a ciência social, porque não fazer isso com a antropologia. E quando eu avancei para o pós-doutoramento, senti que depois de estudar 2 listas internacionais de mulheres que me eram distantes, e que fazem isto à distância, e eu que trabalhava à distância, às vezes elas só me conheciam no fim, quando eu tinha de ter as autorizações para usar imagens, para as publicar, e contatava com elas, com exceção de algumas com quem eu criei amizade, eu senti que devia fazer outro tipo de trabalho. Eu queria pegar nas mulheres da minha vida, do meu círculo relacional, que tivessem passado por cancro, e como eu já usava a escrita criativa, mas tinha vindo dos interesses desde a antropologia da arte e da cultura material, mas na minha adolescência eu tinha passado por arte e design e foi um bichinho que ficou cerebro, que eu mantive como uma espécie de passatempo ou hobby, que não foi muito frequente, porque eu tinha sempre de ler ou escrever alguma coisa e o desenho foi cada vez mais ficando de lado. O meu perfil foi-se apagando a nível do desenho. Eu pensei se podia de repente juntar tudo no pós-doutoramento e se conseguia obter financiamento para um projeto assim, porque ele, quando foi para a FCT, a ideia era mesmo de eu pegar as mulheres do meu círculo relacional, que de cima quebra as regras de ética que normalmente estão, que são lançadas pelo comitê, seja lá do European Research Council ou de outros, mesmo se calhar pela Comissão de Ética do SES, que é aquela ideia de que mulheres doentes ou que foram doentes são frágeis e que estão em situação de fragilidade e que nós não podemos entrevistar ou trabalhar pessoas que são no nosso círculo relacional, e muito menos família, e muito menos amigas, e muito menos conhecidas, mas foi precisamente isso que eu fiz, ou seja, eu peguei nas 8 mulheres da minha vida que tinham passado por experiências de cancro, e estamos a falar exatamente de família, amigas, colegas e conhecidas, entrevistá-las, que não são entrevistas, são conversas informais gravadas, não só para produzir os convencionais artigos científicos, tipicamente da antropologia ou da sociologia, mas enchê-los de escrita criativa, eu já dizia isso no projeto, e enchê-los também de desenho etnográfico criativo e de fotografias, ou seja, fazer também histórias visuais para estas 8 mulheres. E isso foi o projeto que ele lançou e eu tive financiamento, o que me permitiu então esta liberdade de avançar com este projeto. Eu diria aqui, qual é a inovação nisto? A ilustração científica sempre existiu. Eu penso que não conseguimos definir uma área de saber que não tenha utilizado a imagem para fazer chegar, para passar informação e conhecimento e dizer isto é a realidade que nós estamos a tentar explicar, mas a imagem diz tudo. Quer dizer, numa imagem nós estamos a explicar o que é esta, o que é este conceito, o que é esta teoria, o que é esta ideia. Agora, mesmo em antropologia e sociologia, que também sempre usavam a ilustração científica, nós nunca passámos o risco. Ou seja, era uma espécie de apêndice, sempre em posição apendicular. E era, não pode usar a imaginação, nem a criatividade. O desenho etnográfico servia para quê? Para desenhar trajes de outros povos, de outras populações, para desenhar o entrançado do saco bílono da Papua Nova Guiné, por exemplo, um livro inteiro que eu li, que era de como os entrançados de uns sacos específicos eram, e a antropóloga desenhava como é que o entrançado se fazia, como é que o saco era construído. A imaginação aqui não entra. A minha ideia foi refazer e repensar aquilo que entendemos como ilustração científica e desenho etnográfico e chamar-lhes criativo. Porquê? Porque uso também a imaginação e a criatividade ao trabalhar estas histórias. Agora,
Textos e imagens têm de ser pensados de forma indivisa. Eu aqui trago as imagens, mas vou explicando mais ou menos qual é depois a teoria, o que é que sai da antropologia e da sociologia, o que é que sai das imagens. Eu estou a controlar o tempo, 31. Mas como é que estas imagens surgem? Eu acabei por dar para o autoria em todos os capítulos. O livro vai estar quase a ser publicado, talvez ainda não só abril seja cá fora. Chama-se Campos sobre o Papel. Histórias de mulheres portuguesas entre a palavra falada, arte e ciência escrita. Eu dei para a autoria em todos os capítulos, porquê? Porque o que eu faço é, eu fiz as conversas informais, gravei-as, passei muitos meses a transcrever cada uma, para criar uma ligação com aquelas histórias, com aquelas vozes, e sentir que aquelas mulheres e aquelas crianças também eram parte da minha própria experiência e da minha vida. Mas outra coisa que eu faço, eu cito estas palavras como são dadas de uma forma integral, comento e ilustro-as. Tudo de uma forma indivisa. Como eu estou, como eu não criaria estes desenhos nestes textos sem as histórias como são contadas, obviamente eu tive de dar para o autoria a cada uma das mulheres, e embora seja eu a fazer fisicamente os desenhos, como o conceito é criado na ligação com as metáforas que me são dadas dos momentos mais importantes, ou mesmo certas palavras e metáforas que são usadas por estas 8 mulheres e que eu uso para fazer os desenhos e para fazer as fotografias, eu dou também com a autoria e entendo os desenhos etnográficos criativos como realidades coautoradas. Agora, eu usei 3 cores, e vamos chamar cores assim, vá. O sangue, porque é o que sai da carne, da experiência, daquilo que é vivido, e o preto e o branco, porque são cores. E eu também não sou artista. Eu sou uma antropóloga que usa os recursos da criatividade, na forma plástica e visual, digamos assim, para produzir uma ciência mais alargada e se calhar mais indisciplinada, porque quebra algumas regras, mas a ver o que é que nós podemos conseguir com a mistura destas 3 coisas, de antropologia, de escrita criativa e de desenho etnográfico criativo e fotografia, onde a escrita da antropologia não chegaria sozinha. O que é que eu posso encontrar aqui? E de facto, aquilo que sai, isto é de facto visto de uma forma indivisa, mas o que sai de uma coisa e de outra é diferente. Todos os desenhos são em tamanho A4, porque eu entendo que o tamanho A4 é de facto o tamanho da ciência social. Tudo o que nós usamos é quase sempre deste tamanho. Até as folhas de computador são A4. Desde os tempos de licenciatura, em que éramos estudantes, usávamos as folhas de testes e exames eram A4, os nossos cadernos de apontamento eram A4, e eu achei que era uma boa metáfora para criar a ligação entre, de facto, a antropologia e o desenho criativo. Então foi tudo feito para A4 ou as fotografias pensadas para serem impressas em tamanho A4. Os materiais que usei foram grafite, carvão e tinta acrílica, porque são aqueles que eu domino. E eram os conhecimentos que eu trazia já desde a minha adolescência em arte e design. E porque o processo de voltar ao desenho e ao lado criativo sobre o papel foi muito complexo. E se eu não usasse aquilo que já minimamente dominava, teria sido muito complicado para mim, porque mesmo para fazer estes 8 projetos, eu levei um ano. Um ano porque eu tinha de trabalhar as metáforas, o que é que funcionava, o que é que dignificava cada história, sem ofender. Porque algumas experiências são muito delicadas e muito duras para serem traduzidas de uma forma leve para a imagem. No primeiro caso, e tentando expor rapidamente o que é que vem da antropologia e o que é que vem da sociologia, o primeiro caso é sobre a minha mãe, Olinda Noronha, e da forma como entende a sua doença. E aqui temos 4 imagens. A imagem da tesoura tem a ver com a forma como ela pensa as causalidades da sua doença, pela idade que a minha mãe tem e pelos seus conhecimentos e pela sua forma de ver o mundo. Ela vê o seu processo como 2 alternativas. Ou algo que vem da terra, porque ela gostava da atividade de jardinagem e constantemente lidava com a terra sem luvas, e a possibilidade de haver químicos na terra, desde o glifosato e outras coisas, ela pensa muito a possibilidade de ter desenvolvido o cancro a partir da terra, e daí as flores, e aquela ideia, o salpicado como terra, e as flores que saem do seu braço. A tesoura, estamos a falar de questões de bruxaria, a ideia da possibilidade de ter vindo de rezas demoníacas, de quem pede para que algo mal lhe aconteça. E esta ideia, estas 2 possibilidades para a causa do seu cancro, eu tentei misturar numa só imagem. Depois a segunda imagem representa todas as cirurgias que ela passou, porque ela passou por 3 cirurgias estativas, uma amputação, passou por quimioterapia e nada disso salvou o braço. Ou seja, a amputação não lhe salva o braço, salva-lhe a vida, mas nada conseguia agir de facto sobre o sarcoma.
Depois, quando vemos os 3 olhos e a trança, é a forma como ela descreve a sua própria doença. Ela, quando descreve a sua doença, é como se fossem 3 olhos. Ela dizia que era como 3 olhos, com os olhos cada um, 3 caroços com os olhos cada um, com uma crosta coberta de pus. Portanto, eu quis dar forma a esse monstro gigante que se desenvolveu no braço dela. E porquê a trança? A trança é a trança da médica de família. Porquê? Porque nesse entrançado foram 6 meses de sintomas e da própria massa tumoral a agravar-se sem haver nenhum tipo de exame. Porque a médica dizia que não era nada, isso depois era manevrite, são coisas que vêm dos ossos e nunca houve um exame. E quando ela chegou ao IPO, já era um pouco tarde demais e aquele tipo de sarcoma tinha de ser apanhado no início, ou seja, quando tem menos de 1 centímetro e estamos a falar numa massa tumoral que, sem exagero, era uma espécie de monte de crostas e de caroços roxos, cheio de veias, amontoado assim no braço, portanto, longe de poder ser salvo. O que é que vem da antropologia desta história? Isto tinha a ver com as causas. A Rosa, porquê a Rosa? Porque ela, no dia antes de perder o braço com a amputação, queria que o cirurgião, que veio com uma câmara fotográfica em risco para apanhar para o processo médico o braço da minha mãe, ela queria que ele tirasse uma foto, mas com uma rosa. E ele tirou as fotografias todas, mas não tirou a foto com a rosa. Eu quis dar-lhe esse momento e, por isso, este momento eu fiz porque ela me pediu. Quer dizer, não me pediu diretamente, mas nas entrelinhas eu senti o pedido. O que é que vem desta história mais importante, talvez, do que a questão das causas? Porque isso é olhar retrospectivamente para a experiência, porque quando eu fiz o meu projeto, eu quis apanhar, 10 anos depois já dela ter perdido o braço, e a ideia que sai desta história, e das primeiras 2 histórias, não só da minha mãe, mas da história que vem a seguir, são mulheres que desfazem as nossas ideias daquilo que é a completude ou a incompletude. A minha mãe continua inteira de outra maneira, o braço não lhe faz falta porque ela própria diz: eu faço quase tudo, só preciso de mais tempo. O que lhe foi tirado foi um pedaço de tempo que ela tem de usar de facto um pouco mais para conseguir fazer tudo o que faz, de segunda a domingo, sem fins de semana, sem pausas, sem férias, sem feriados. Todas as suas atividades eu registrei durante uma semana, 7 dias, para apanhar tudo o que ela faz. E ela de facto faz quase tudo, só precisa de mais tempo. A ideia é a capacidade que fica, as incapacidades da medicina, vejam tudo o que se passou com ela no seu processo médico, e a capacidade de uma mulher que continua inteira e que faz, que continua capaz. E esta é a história ou seja, esta é a parte que sai da antropologia e vai do olhar sociológico, e a fotografia aqui não sai muito dos contornos da ilustração científica habitual, mostra aquilo que a teoria diz e aquilo que ela me conta na sua história, porque ela desmonta aquela ideia do cancro como um evento liminar que nos transforma, porque ela continua igual. 1 dia e meio depois de cortar o braço, ela queria ir para casa para saber o que é que conseguia fazer, e 1 dia e meio foi para casa e começou a fazer bolos, a pôr roupa a lavar para estender e saber se era capaz, portanto era voltar a casa e saber que continuava igual. Portanto, aquela ideia da transformação é desmontada. Depois a história da Sandra Madruga, contada pela Ana Rita Inácio, a irmã, foi uma rapariga que aos 36 anos desenvolve também um melanoma já metastizado quando é diagnosticado. Ela sabe que tem o cancro, não sabe que tem as metástases, nem que vai morrer ou que tem a morte agendada, vai para daí a 3 meses, porque o marido e o médico não lhe contam. Embora isto seja uma história recente, não lhe dizem. E o que é que ela escolhe? Apesar de ela ter dificuldades em andar, porque ela depois foi apanhada numa hemorroidectomia de rotina, portanto tiveram depois de tirar alguns campos linfáticos da perna e ela tinha de fazer esvaziamento líquido de tanto em tanto tempo. E ela vivia entre os Açores e Lisboa. Ela constantemente fazia a viagem entre os hospitais para poder continuar a fazer a sua vida, mas há um período, num certo momento, ela decide voltar aos Açores para continuar a trabalhar. O que ela fez foi, mais uma vez desmontando as nossas noções daquilo que é ser completo ou incompleto ou capaz, ela trabalha até aos últimos dias de vida, só não trabalhando bem nos últimos 3, 4 dias de vida, mas até às últimas semanas ela trabalhou sempre, mais uma vez, inteira de outra maneira, fazendo e deixando um legado no trabalho até ao fim, desmontando as nossas noções daquilo que é um corpo em falecimento, em processo de decaimento, mostrando a maior força que alguém pode ter, ou seja, no encontro com a própria morte, sabendo, porque ela sente depois que o fim está a chegar, mas ela quer deixar um legado, ela quer continuar a trabalhar. A história da Raquel Macias, e aqui vou acelerar um pouco no passo só para poder falar todos estes projetos. A história da Raquel Macias, que trabalhava em uma empresa de produtos financeiros, num trabalho que ela não gostava, e quando lhe é diagnosticado o carcinoma da tireoide, decide mudar de vida.
E esta história, com a história que vem a seguir, mostra-nos a nível teórico uma outra questão, que é, se estivermos a crescer ontologicamente ou diminuirmos ontologicamente na fase da vida onde estamos, isso vai afetar a forma como o cancro é vivido, como ele é sentido e pensado pelas mulheres. E enquanto que a Raquel vê o cancro como uma coisa pequena porque está e quer crescer profissionalmente neste momento, e quer crescer como mulher, e quer crescer como trabalhadora, ela aproveita, por exemplo, todos os tempos no hospital, os poucos que teve, porque é um cancro da tiroide, normalmente é cirurgia e depois são 4 dias de isolamento com tratamento por iodo radioativo, não se está muito tempo no hospital, não se tem partida com outras pacientes e com outras doentes. Ela faz do cancro uma coisa pequena por 2 motivos. Primeiro, de facto, está centrada em tornar-se alguém melhor, a nível profissional, a nível pessoal, como mulher, como trabalhadora, mas porque vê o cancro como um detalhe de uma história de outros problemas de saúde maiores. Ela tinha miomas uterinos, que embora não fossem malignos, acabaram por ter um impacto muito maior na vida dela, porque conduziram uma histerectomia, isto tudo durante 7 anos, de vários problemas interligados, porque os miomas, ela fazia cirurgias, voltavam a aparecer, e ela estava tão saturada de todo esse processo hospitalar que quando o cancro chega, era só mais um detalhe. Então é tirar e vamos embora, porque isto é uma coisa pequena no meio de tanto que ela já passou. Porque de facto, o tratamento do cancro da tiroide foi uma coisa de facto menor. Porquê é que eu utilizei a cruzeta e estes tecidos, isto são tecidos estampados à acrílico sobre o papel, e porquê a cruzeta? Porque a opção dela foi sair dessas empresas de produtos financeiros e tornar-se o que se chama uma personal stylist ou uma conselheira de imagem. Ou seja, de aconselhar como as mulheres se vestem, como se devem vestir, mulheres ou homens, seja o que for, como se vestirem, como usar acessórios. E eu utilizei aquilo que era o símbolo no website dela, que era precisamente uma cruzeta. E eu utilizei a cruzeta porquê? Porque de uma forma tão maravilhosa para mim, como metáfora, a cruzeta é o pescoço, não é? É o casaco que pendura-se em torno do pescoço. A cruzeta é de facto o pescoço, é o pescoço do cabide. O pescoço onde estava a tiroide e onde estava a carcinoma dela. Portanto, é onde tudo aquilo se pendurou. E aquilo que se pendura no pescoço pode-nos puxar para baixo ou pode decorar o peito. Portanto, a escolha é nossa. Ela escolheu tornar e fazer do cancro uma coisa pequena, um acessório. Eu tentei representar, de facto, aquilo que era mais importante do cancro, trocar os filhos pela dedicação para a vida, porque já não pode ter. Misturava aqui a história dos miomas, do carcinoma, de facto, a perda do útero, a perda da tiroide e a troca, de facto, também da tiroide pelos comprimidos diários. Isto tem a ver com aquilo que ela dizia que era a pior experiência de todas, que teve a ver com uma anemia que ela teve no princípio de tudo, 7 anos antes do cancro, que eles espetarem o catéter na mão para lhe darem uma transfusão de sangue, que foi a pior dor da vida dela, que chorou as lágrimas numa vida. Portanto, isto tudo está unido numa história onde o cancro, de facto, é um acessório, se pendura no pescoço e pode simplesmente decorar-nos a vida e andar para a frente. Inversamente, a história de Maria, que quis ficar de alguma forma anónima com o seu primeiro nome, porque até eu sou Maria também, podia ser muitas mulheres deste país, eu não a identifiquei em nada, retirei o nome da cidade, portanto ela ficou completamente anónima abaixo do seu primeiro nome. Inversamente, é uma mulher que tudo aquilo que deixou de ter, ser e fazer ao se reformar, acaba por ser a causa maligna do seu cancro, ou da forma como ela pensa a sua futura morte, que para ela será a próxima. A Maria já tinha tido um cancro da mama por volta dos 45, volta a tê-lo depois das reformas aos 65, embora isto fosse uma pequena recidiva, que ela própria diz como uma borbolinha na cicatriz que já estava, transformou a vida dela. Porquê? Porque ela já não era mãe, as filhas já tinham saído de casa, ela já não se sente esposa porque não se dá bem com o marido, ela já não se sente trabalhadora porque é reformada e não sente que tem um papel ativo na sociedade, sente que não construiu um legado para as filhas a nível financeiro que não as pode ajudar. Portanto, tudo o que ela deixou de ser, ter e fazer, influenciou a forma como ela vive esta pequena recidiva e está a desmontá-la, a desmanchá-la. De alguma forma, a forma também como ela pensa a sua casa, como uma espécie quase de entidade maligna que lhe faz mal, diz: a casa faz-me mal, não me deixa trabalhar, porque uma das coisas que a tinha de alguma forma salvo na primeira experiência de cancro era o seu hobby em porcelana, de artes decorativas sobre porcelana. Ela, no fundo, decorava estas peças anteriormente brancas para criar beleza, enchê-las de dourados, de cor, e criava beleza na sua própria casa, enchia a sua casa de beleza. Ela começa a dizer que hoje em dia desaparecem coisas de uma forma inexplicável de casa. É um esvaziamento. E toda a narrativa dela fugia da questão da doença para se centrar nos objetos que desaparecem de casa. E eu compreendi
que era uma metáfora para tudo o que ela deixava de ter, ser e fazer. É ela que desaparece dentro de casa por tudo aquilo que já não é, faz ou tem. E eu tentei, no fundo, representar essa história que é muito negra, onde não há remissão nem no sentido de doença, nem no sentido de salvação da própria pessoa. Eu fotografei a fachada da casa da Senhora Maria, transformei-a para que não pudesse ser identificada e imprimi primeiro a fachada nos 3 primeiros desenhos, as janelas, e construí o desenho em volta com todas as metáforas que ela me deu, porque é outra pessoa que também lá está, já está acima dos 65 anos, que também fala em bruxaria e nas possibilidades de haver feitiçaria envolvida na vizinhança, na forma como ela desenvolve a doença, e aí as moscas, as laranjas, os olhos, a casa que ouve e que escuta e que está atenta a alguém sempre a ouvir. Tentei representar, mas depois tentei fazer neste caso não um claro escuro, mas um escuro claro, indo do escuro para a luminosidade, para tentar dar alguma redenção à história, porque eu tinha depois de mostrar a cada uma das mulheres os textos e as imagens, e eu queria que elas fossem representadas, mas de uma forma que as dignificasse e que não fosse simplesmente o lado negativo daquilo que tinha dito. Então, porque o sofá é o sofá de facto onde ela se sente. Este sofá eu mesma, esta foi a primeira mulher que eu vi com cancro na minha vida. Ela é mãe de uma amiga de infância, e este foi o sofá onde pela primeira vez eu a vi careca, e o sofá continua a ser o mesmo. Foi onde eu me sentei com ela, a falar com ela e a entrevistá-la, chamemos-lhe assim. E porquê? Porque ela utiliza uma frase belíssima que é: Deus pega-nos ao colo muitas vezes. E aquele sofá foi a minha representação do divino, do sítio onde ela se sente e onde ela recebe a luz que vem de cima desse divino, e quis criar. E porquê depois a transição ainda mais branca e quase imperceptível das 3 peças de louça, porque são as peças de louça que ela já não consegue pintar porque a casa não deixa, mas eu tentei unir quem já não está unido, que é ela, a peça maior, e as 2 filhas, a Ana e a Sónia. E eu fui uma espécie, eu fui o suporte do prato que as uni. No dia que lhe fui ler o texto e fui mostrar as imagens, eu fui o suporte que as uniu de novo, porque ela, como a casa lhe faz mal e as coisas desaparecem de uma forma inexplicável, ela não sai de casa, nem no Natal. Portanto, a família não junta, eu quis juntá-las naquele dia, consegui juntá-las pelo menos durante 1h30, e eu fui o suporte que juntou aquela família de peças de porcelana, lembrando-lhe aquilo que ainda está por pintar e fazer, e talvez, quiçá, puxá-la de volta a esse processo. Agora acelerando um pouquinho mais para acabar aos 50 minutos, que acho que já me estou a estender um bocadinho, a Alexandra Silva, uma colega de Ciência Social, na altura era do SES, que passou por um cancro da mama duplo em cada uma das mamas aos 28 anos, que tem as mutações genéticas BRCA1 e BRCA2. A mãe teve, a tia teve, a avó teve, 2 delas não faleceram de cancro. Ela sempre esperou pela doença, mas não esperava tão cedo. Ela desmonta a nível teórico, porque se está da antropologia, da sociologia e da postura com os seus conhecimentos incorporados, é que ela desmonta aquilo que é o nosso entendimento da dor. Ela diz que o que importa aqui na história de cancro e de se perder uma mama e de se fazer uma mastectomia não é a dor física, é a dor da espera. O pior é a espera, é o título deste ensaio visual e do capítulo, que são as vésperas, o antes de tudo, que é esperar por diagnósticos, por cirurgias, por reconstruções, por tirar depois os ovários, esperar por contar aos pais. Estas são todas as cadeiras onde ela se sentou nessas esperas, que é aquilo que é o pior, porque enquanto nós esperamos e nos sentamos, o cancro não para, e daí a urgência da mulher não ficar sentada, não querer esperar. As cadeiras dos consultórios onde recebeu os dados da genética, a cadeira de carro, onde ela esteve sentada a ouvir por telefone que de facto tinha cancro, porque deram-lhe a informação de Lisboa, ela estava em Coimbra, a cadeira onde se sentou à espera do fim do almoço para conseguir contar aos pais, a cadeira de todos os consultórios, de todas as consultas que ela teve depois no seguimento, a cadeira, sim, a cadeira mais difícil de se sentar depois na cirurgia e, como ela própria dizia, de manter a dignidade, de limpar-se a si mesma e de conseguir esse exercício duro e delicado e dorido. A cadeira de quimioterapia, que não é sentar-se nela, mas era a dor, que ela dizia que o pior eram os catéteres. Ela dizia tantos anos de tratamento e ainda não inventaram nada melhor que esta porcaria. E depois a cadeira, que eu tenho uma poltrona de um filme de animação que é o Up, o Altamente, que é um dos filmes preferidos dela, onde também é uma personagem que morre, porque a pior espera é aquela que ainda está a fazer. Ela continua a ter a mutação genética, porque não quer dizer que não impede que o cancro volte, que ela tenha de enfrentar de novo. E essa espera é a mais incerta e a mais dura. Procurando finalizar, Sílvia, estas 2 histórias seguintes desmontam aquilo que nós entendemos como a separação de corpos, de órgãos,
e de indivíduos quando vivem uma doença. A Silvia e o Paulo, o marido dela, tiveram os dois uma doença oncológica. Ele, um linfoma muito grave antes dela, que andou 6 anos com ele, com uma recidiva, teve de fazer um autotransplante. Mal ela acaba a sua experiência, ela começa a sua experiência de cancro da mama, então tudo o que ela vive, todas as experiências, estão interligadas com aquilo que ela sentiu e pensou durante a doença do marido. E ele também está a viver agora o dela, não é? Portanto, as memórias um de outro, as experiências, aquilo que sentem, aquilo que pensam está sempre interligado, desmontando a separação, como eu dizia, de órgãos, de corpos, à unidade. A tal terceira metade também se aplica aqui às pessoas, aos órgãos sistemas, à forma como nós pensamos os limites do nosso corpo.